Finalmente vamos ter um romance por aqui? Vamos. Mas não dos tão melosos. Oi pessoal, eu sou a Dani, esse é o Vontade de Ler e hoje nós vamos voltar com um dos nossos tipos de vídeo, né? Um dos nossos programinhas aqui do canal, que é o Ler para Ver. Porque agora, em setembro, nós vamos ter a estreia de um filme que ele é baseado num livro que saiu pela Intrínseca há um tempo atrás aqui no Brasil. Ele saiu a primeira vez pela caixinha do Clube Intrínsecos e depois ele fez muito sucesso e tal. E eu fui ler para ver do que se tratava, né? Tô falando de Um Lugar Bem Longe Daqui, da Delia Owens, e grata surpresa. Já adianto para vocês que sim, ele pode ser entendido como um romance, mas se você, assim como eu, não é um grande fã apreciador desse gênero literário, acha que o romance contemporâneo às vezes é muito água com açúcar ou mais do mesmo, que desculpa, gente, mas é o que eu acho, quem me acompanha aqui sabe que é difícil eu encontrar um romance, um young adult hoje em dia que realmente assim eu indique para leitura, que eu acho assim, né, bom. Aquela coisa, né, que eu não consigo achar mais nada de romance tão... como é que é o negócio do revolucionário? É inovador e revolucionário? Não. Mas aqui nós vamos ter uma história que, olha, me surpreendeu de fato, tá? Talvez por ela não ser uma história que se apoia somente sobre o gênero romance, tá? Ou sobre a questão dos relacionamentos aqui da personagem. Não acontece isso, então acaba sendo uma história com muito mais coisa até do que eu esperava, tá? Principal delas, nós vamos ter um mistério aqui, um crime acontecendo, uma investigação acontecendo, intercalado aqui com a vida dessa moça, dessa nossa protagonista, e eu vou então começar aí apresentando a história e junto ao mesmo tempo eu vou falando para vocês quem vão ser os atores que estão escalados e já estão no trailer aí, colocando as imagenzinhas aqui, como eu costumo fazer, né, nesse tipo de vídeo. Vamos lá então. A história começa com a Kia, ela é a Catherine Danielle Clark, é uma menina que cresceu no Brejo, ela cresceu com a família dela ali num casebre, num brejo da Carolina do Norte. Nós temos aqui uma história que vai se intercalar entre os anos de 1950 e 60 com os dias de hoje, tá? A Kia, então, ela é filha de dois personagens que a gente só conhece eles como Pá e Má, e eles vão ser representados aí pelos dois atores que eu vou colocar aqui, tá? E, bom, eles explicam já no início do livro que essa região ela costumava receber muitas pessoas vindas de outros lugares, principalmente no pós-guerra, famílias que não tinham muito dinheiro, procuravam por algum lugar para morar, né, com as suas famílias, de baixo custo e tal, e foram meio que se enfiando até clandestinamente, digamos assim, ali nesse brejo. Outra coisa interessante é que o livro, ele explica já desde o início que brejo é bem diferente de pântano, e a gente ter essa distinção vai ser importante para a história, principalmente quando a gente entender que a primeira metade do livro ela se chama brejo e a segunda metade pântano. Tudo isso tem uma linguagem assim meio metafórica para os acontecimentos que a gente vai ler aqui na história. Mas então a Kia, ela cresceu no brejo, tá? Só que quando ela ainda era muito pequena, ela sofreu uma perda muito grande, que foi que a mãe dela foi embora. Né? Ela nunca entendeu direito por quê, mas a mãe abandonou a família, foi embora. Ela ficou por muito tempo esperando essa mãe voltar, ela nunca voltou. Depois, de um em um, os irmãos também foram indo embora, inclusive o Jody, que é o que ela era mais próxima e que também vai aparecer aí no filme. Ele também acaba indo embora e tal, é talvez a perda assim mais difícil para ela, porque daí ela já era um pouquinho maior, entendia um pouco mais, e era quem ela tinha mais próximo. E por fim ficam morando ali no casebre só ela e o pai. Só que o pai, ela sempre teve uma relação muito difícil. Ele era meio alcoólatra, violento, ele às vezes saía, dizia que ia trazer comida ou ia trabalhar e demorava muito tempo para voltar. Então a Kia, na verdade, desde muito pequena, se eu não me engano, 6, 7 anos, ela teve que aprender a se virar, porque é aquela história do pai que foi comprar cigarro e não voltou mais, né? E ela se viu sozinha ali e ela teve que aprender a se virar com o que a natureza ali dava para ela, né? Então ela cresceu no meio do brejo, ela conhece o brejo, os animais, a fauna, a flora como ninguém.
Ela aprendeu a pescar, ela aprendeu a plantar algumas coisinhas, e fora isso, quem sempre ajudou muito ela foi um casal que não mora bem no Brejo. Até aqui no livro tem um mapinha, eu vou colocar ali no vídeo, que vai ficar melhor para vocês entenderem aonde que era o barracão, né, a casa da Kia, aonde que era a cidadezinha mais próxima ali, que é Barclay Cove, e aonde que é meio que um posto onde ela conseguia abastecer o barco ali que ela tinha, né, que ela ficou com ela desde a época do pai, e era onde ela conseguia outros mantimentos que ela não conseguia plantar ou pescar ali, né? Então ali nós vamos ter um casal que é o Pulinho e a Mabel, são um casal de negros que também sofrem um certo preconceito pela comunidade local por serem negros, e eles sempre trataram a Kia muito bem, ajudaram ela desde que ela era pequenininha, e são o que ela vai ter mais próximo ali de uma família, de alguém com quem ela possa contar quando acontece alguma coisa mais complicada na vida dela. Bom, aí então a Kia vai crescendo, obviamente que ela não tem muito assim traços sociais, né, muito desenvolvidos, porque ela cresceu bem reclusa ali nesse local completamente inóspito. Vamos comer e voltar pra casa. Ainda na infância, ela vai para a escola por um dia, não dá muito certo, as crianças da cidade zombam muito dela, ela sofre muito bullying, né, preconceito, porque eles meio que apelidam ela da menina do brejo, e é quase como aquela, sabe assim, cidade pequena, que sempre vai ter uma pessoa que é mais reclusa e todo mundo vai inventar mil histórias sobre aquela pessoa, sem nem conhecer a pessoa de fato, sei lá, vai dizer que a senhorinha que mora lá sozinha é bruxa, ou que, enfim. Não, eu nunca fiz isso. Aqui ela vira a menina do brejo e todo mundo debocha muito dela. Então, conforme ela vai crescendo, ela vai ficando cada vez mais reclusa, ela não se sente parte daquela comunidade de nenhuma forma. E ela nunca fez nada, na verdade, para alguém desgostar dela. Já foi uma coisa gratuita mesmo, o preconceito das pessoas. E quem ela vai ter de fato para auxiliá-la vão ser só esse casal ali do Pulinho e a esposa. Agora, um diferencial aqui dessa história é que ao mesmo tempo que a gente vai acompanhando a história da Kia, né, aí dessa infância difícil, depois a adolescência, até ela chegar na idade adulta, é que vai intercalando com um mistério. A gente já desde o início do livro tem uma investigação acontecendo na cidade nos dias de hoje, porque foi encontrado num lugar que tem tipo uma torre ali, pelo mapinha vocês vão conseguir visualizar, e foi encontrado o corpo de um rapaz, o Chase, que é um cara muito conhecido na cidade, porque ele era tipo, sabe o astro do time de futebol na época da escola, que o bonachão que se dava bem com todo mundo, papapá, ele é encontrado morto, né? E ninguém sabe ao certo quem foi. E aí começam as investigações. Então, ao mesmo tempo que a gente vai ter esse mistério desse assassinato, a gente vai acompanhando a história da Kia crescendo para chegar no ponto onde a gente entende o que essas duas histórias têm a ver uma com a outra. A parte do romance, então, ela vai ficar ali por conta do momento da adolescência da Kia, onde ela vai ter contato com um rapaz chamado Tate, que desde antes dos pais dela irem embora, ele já era um menino que às vezes pescava com o pai dele por ali e até chegava a brincar com ela de vez em quando, eles são mais ou menos da mesma idade. E aí o Tate, ele sabe que ela mora lá sozinha e ele, de vez em quando, ele pega o barco do pai e vai visitá-la. No início fica aquela coisa meio nela, tenta manter uma distância, mas ele se mostra um rapaz muito legal e é ele que vai ensinar aqui a ler. Ela vai ter nos livros todo o conhecimento que ela não vai ter acesso por não ir à escola e tal, ela vai ter através dos livros, então o Tate vai ser muito importante para ela nesse processo dela de aprender a ler e dela se tornar um pouco autônoma e independente através do conhecimento. Inclusive, isso é uma coisa que eu achei muito interessante aqui da história, porque essa busca incessante da Kia por conhecimento é o que faz ela ser quem ela é. Ela acaba conseguindo se desenvolver e se tornar uma mulher independente mais tarde ali na vida adulta, até financeiramente, porque ela vai se dedicar a estudar a vida no brejo, né, a natureza ali, a conhecer e a preservar, e ela vai conseguir
através desse contato dela, desse interesse dela, né, com a parte da ciência, vai conseguir passar a se manter depois na vida adulta. E aí vai começar a rolar, então aí a gente vai ter meio que um triângulo amoroso. Não chega bem a ser um triângulo amoroso, porque vão ser em momentos meio diferentes que ela vai ter contato com o Tate, primeiramente, e depois com o Chase, esse rapaz que vai aparecer morto. Só que daí é assim, né? Eu mesmo lendo já ficava, eu já sei tudo que vai acontecer, ou uma hora tá, então se não for isso, vai ser aquilo. Mas, gente, digo pra vocês vão se surpreender com o final. E pode ser até que não seja aquela grande surpresa, mas a forma como tudo vai acontecer, como todo esse mistério vai se desenrolar, todas as motivações, enfim, isso sim que é inovador e revolucionário, tá? Então, assim, não é aquela coisa assim, ai, nossa, na explosão, mudou completamente, assim, não é isso. Mas é escrito de uma forma inteligente, de uma forma ao invés de reforçar estereótipos negativos, seja de sociais ou de relacionamento, sabe, abusivo, não, é completamente o contrário. Ele vem botar a força, vem botar como importante a questão da busca pelo conhecimento, da busca pela independência e da busca pela dignidade, de você se reconhecer quem é e de você se fazer presente aonde você quiser estar através da sua dignidade, de você não baixar a cabeça, né, não desistir das coisas que você acredita por nada nem ninguém, e de você encontrar, mesmo na solidão, aquela que pode ser sua melhor companhia, que é você mesmo. Tem uma salva de palma aqui pro profissional. E que é uma coisa muito difícil, né? Aqui ela vai sofrer muito com rejeição, com solidão, e ela vai ter que superar tudo isso, né? Todo esse abandono e encontrar força no brejo, né? Que é a casa dela, faz parte de quem ela é. E aí, quando ela se reconhece como alguém que é sim digna de respeito e de conquistar o espaço dela, ninguém mais segura. Então, é uma história assim muito bonita. Como eu disse, vai ter romance, vai ter mistério, né? Ali a questão do crime. Mas é quase como um romance de formação contemporâneo e que surpreende pela beleza com que ele é escrito. A autora, depois eu fui pesquisar, ela é uma cientista, uma exploradora, ela tem alguns livros de não ficção sobre descobertas que ela fez na África, sobre estudos, então eu acho que ela conseguiu botar bastante essa questão da importância de preservar e conhecer a natureza aqui no livro também, mas ela escreveu essa ficção que é bem diferente, assim, foi uma grata surpresa. Então fica aí a dica de leitura e a dica então de filme também, já que ele estará estreando. Vamos ver se vai ser tão bom quanto o livro, né? Às vezes não. Se vai se manter fiel. A trilha sonora, eu sei que a música ali original, a música a principal, tá aí nas mãos da Taylor Swift, então uma música que ficou bem bonita, já ouvi, bem legal. Procurem aí. E espero que seja bom. Se não, a gente tem o livro, né? Sempre bom ler a fonte. É isso, gente. Um grande beijo. Espero que tenham gostado da dica de hoje. Até a próxima.